Ao redor do mundo, projetos de construção gigantescos e inspiradores, de arranha-céus a pontes suspensas, dominam nossos horizontes. E como você pode imaginar, esses projetos de construção são feitos com muito sangue, suor e dinheiro vivo. Mas eles nem sempre saem da maneira que seus desenvolvedores antecipam. Na verdade, erros básicos em projetos multimilionários pode levar ao abandono de novos edifícios, à destruição de pontes ou ao colapso de complexos inteiros. Então, pegue seu capacete e segure sua carteira, enquanto damos uma olhadinha em alguns erros de construção mais caros do mundo. GERT galopante. Atualmente, existem mais de 600 mil pontes nos Estados Unidos. A maioria delas também é bastante antiga, com 42% de todas as pontes americanas construídas antes de 1970. Algumas delas já foram classificadas como estruturalmente ineficientes, mas outras nunca duraram o bastante para que as pessoas percebessem. Quando foi inaugurada em 1940, a ponte Tacoma Narrows, em Washington, custou US$ 6.400.000 para ser construída. Isso significa que, se fosse feita hoje, custaria mais ou menos 126 milhões. Na época, era a terceira ponte suspensa mais longa do mundo. Para colocar isso em perspectiva, apenas a famosa ponte Golden Gate em São Francisco e a ponte George Washington em Nova York superam esse megaprojeto. Com tanto dinheiro investido, os trabalhadores da construção ficaram alarmados, quando durante o processo da construção, a ponte começou a se mover verticalmente em condições de vento. Os trabalhadores continuaram a seguir o projeto mesmo assim, dando à ponte o apelido de GERT galopante. Mas, no entanto, a pobre GERT não iria galopar por muito tempo, pois pouco mais de 4 meses após a abertura da ponte ao público, ela desmoronou espetacularmente na água abaixo. Mas como foi que os trabalhadores permitiram que algo assim acontecesse? Então, a GERT galopante foi a primeira ponte a ser construída com grandes vigas de aço carbono, ancoradas em blocos de concreto. As pontes anteriores normalmente usavam treliças abertas, uma estrutura projetada para dar suporte a outra estrutura. O novo projeto acabou tendo um efeito de desviar o vento tanto para cima quanto abaixo da ponte, resultando em um efeito oscilante. Um dia, o balanço se transformou em uma torção dramática, chamada vibração aeroelástica. Mas naquela manhã, a ponte não apenas vibrou, ela conseguiu voar. E assim, a ponte Tacoma Narrows desceu para seu túmulo aquático. Não houve mortes, mas a última pessoa a atravessar a ponte, Leonard Codsworth, perdeu seu carro e seu cachorro, Tubby. Além do erro de US$ 6.400.000, Codsworth conseguiu reivindicar um total de $50 mil em dinheiro de hoje, por tudo que perdeu. Por 4 meses de travessia em uma ponte precária. Essa é uma conta muito cara. Festival de Demolição. Até setembro de 2021, Kunming, a capital da província chinesa de Yunnan, abrigava 15 arranha-céus, de propriedade da Yunnan Honghe Real Estate. No entanto, a volatilidade do mercado imobiliário na China fez com que os prédios que custavam 1 bilhão de yuans chineses, ou cerca de $157 milhões, ficassem desocupados por 8 anos. Depois que a construtora responsável ficou sem dinheiro em 2013, os porões desses prédios ficaram submersos na água da chuva, causando danos irreparáveis. Com os custos de manutenção aumentando e o dinheiro do projeto chegando ao fim, só restava uma opção: um festival de demolição. Nesse incrível colapso, os edifícios foram derrubados no chão em apenas 45 segundos, usando mais de 6 toneladas de explosivos colocados em 85 mil pontos específicos. Cara, $157 milhões é muito dinheiro para gastar numa pilha muito grande de escombros. Debacle do Raio da Morte. O Vdara Hotel e Spa, inaugurado em dezembro de 2009, é um dos muitos hotéis, spas e cassinos da Strip de Las Vegas. Antes de abrir, acumulou um total de 8 bilhões e 800 milhões em custos de construção. E com todo esse dinheiro entrando, você poderia assumir que os especialistas teriam eliminado todos os possíveis erros de construção, não é mesmo? Infelizmente, o Vdara tinha uma falha fatal em seu design. Durante 90 minutos ao meio-dia, o edifício principal de vidro refletia os raios do sol em um único ponto na área da piscina, tornando ela quente o bastante para chamuscar cabelos e derreter plástico. Esse foi o resultado da superfície curva de vidro do hotel, atuando como um prato refletor parabólico. A forma côncava foi acidentalmente ideal para refletir intensamente a luz do sol. E, em última análise, a superfície de vidro do hotel concentrou a luz em uma zona quente de 3 por 5 metros no deck da piscina. Se um edifício vale 8,5 bilhões, você assumiria que raios mortais inadvertidos seriam uma impossibilidade arquitetônica. Mas se você gosta de seus hotéis do tipo arqui-inimigo do mal, o Vdara seria perfeito. Para o resto de nós, são 8 bilhões e 500 milhões que poderiam ter sido gastos em um design menos mortal. Já que você está por aqui, por que não clicar nos botões de curtir e se inscrever aqui embaixo? Se você não fizer isso, eu posso enviar um raio da morte em sua direção.
Tudo feito? Maravilha. Agora vamos para o próximo prédio. Caos da faculdade. Se eu pedir para você pensar nos arquitetos mais famosos vivos hoje em dia, quem vem à sua mente? Ninguém? Aqui também não. Só que se você souber um pouco mais sobre arquitetura, deve ter pensado em Frank Gehry. Descrito pela revista Vanity Fair como o arquiteto mais importante de nossos dias, os edifícios de Gehry tornaram-se atrações de renome mundial. Assim, o MIT, uma das melhores universidades do mundo, ficou em êxtase ao nomear Gehry como designer-chefe de um novo centro para abrigar laboratórios inovadores de pesquisa em inteligência artificial e ciência da computação. Conhecido como Stata Center, o edifício custou $300 milhões para ser construído, com o MIT pagando a Gehry mais de $15 milhões pelo seu trabalho. Por todo esse dinheiro, 315 milhões no total, o MIT recebeu um prédio que parecia desse jeito. Como é que isso tá machucando meu cérebro? Gehry é conhecido por seus designs originais e desafiadores, e o Stata Center com certeza ultrapassa os limites do bom gosto, na minha opinião. Além de sua aparência peculiar, o Stata Center também era propenso a vazamentos, rachaduras, mofo e problemas de drenagem. Neve e gelo caíam perigosamente das janelas e outras áreas projetadas, uma consequência das paredes não convencionais do prédio e dos ângulos radicais. Isso significava que o MIT teve que gastar mais de $1,5 milhão em reparos, pelos quais eles, com razão, processaram o escritório de Gehry. Mas o processo foi arquivado depois que ambos chegaram a uma conclusão amigável. Por mais atraente que seja, foi descartado por muitos como impraticável demais para o propósito, tornando o Stata Center um desastre de $300 milhões. Desastre de $1 bilhão. Muitas vezes referido como o The Hancock, em 200 Clarendon Street, Boston. Deveria ser inaugurado em 1971, mas foi adiado até 1976. Durante esse período, as estimativas iniciais de custo do edifício de 100 andares aumentaram de $75 milhões para $175 milhões. No dinheiro de hoje em dia, isso são 512 milhões para incríveis 850. E assim que a torre abriu, a hemorragia do dinheiro só continuou. Durante o processo de escavação do local, paredes de contenção temporárias de aço foram erguidas para criar espaço. O que os projetistas não esperavam, no entanto, era que as paredes de contenção de aço acabariam deformando sob o barro e a lama que deveriam conter. Isso fez com que o solo se deslocasse, o que danificou as linhas de serviço públicos, o pavimento e edifícios próximos, como a histórica Igreja da Trindade, que ganhou o processo de $11 milhões. São simplesmente mais de 53 milhões no dinheiro de hoje em dia. Esse poderia ter sido o fim dos problemas do prédio, mas o The Hancock não teve tanta sorte. O que a princípio parecia uma nova ideia de design inovadora, o uso de vidro azul refletivo no esqueleto externo da torre, acabou sendo outra falha no design do edifício. Logo após a abertura, os painéis de vidro azul começaram a se soltar e cair na calçada abaixo, sem aviso prévio. Isso era um grande risco de transformar os pedestres em panquecas na calçada, com a polícia decidindo fechar as ruas abaixo quando a velocidade do vento excedesse 72 km por hora. Descobriu-se que os painéis de vidro estavam se soltando devido a tensões térmicas repetidas causadas pela expansão e contração do ar entre os painéis internos e externos do edifício. No final, todos os 10.344 painéis tiveram que ser substituídos, custando adicionais $5 a $7 milhões. No dinheiro de hoje, isso seria mais ou menos uns 44 milhões. E não terminamos ainda. Agora todos os arranha-céus balançam um pouquinho, mas deve ser tão mínimo que os ocupantes do prédio nem sentem. Você deve ter adivinhado que não era o caso de The Hancock. Na verdade, os ocupantes do andar superior do prédio começaram a sofrer de enjoo, porque o prédio balançava muito com o vento. Um amortecedor de massa ajustado, projetado para absorver vibrações mecânicas, teve que ser instalado no andar 58, custando mais 3 milhões na conta. Mais ou menos 18,6 milhões em dinheiro hoje em dia. Isso tudo soma um total de mais de $966 milhões em custos hoje em dia. Faltam apenas 34 milhões para contabilizar $1 bilhão. Mas com certeza está perto o suficiente. Acho que é seguro dizer que 200 Clarendon Street é um desastre de $1 bilhão. Skeletor. A Polônia tinha grandes planos para a Cracóvia, em meados da década de 1970, incluindo a construção do edifício mais alto da cidade, com 92 metros. No entanto, devido a contratempos e problemas ao longo do caminho, levaria mais de 45 anos para que a agora chamada Unity Tower fosse concluída. A construção começou em 1975, mas foi interrompida em 1979 por conta da situação política que viu a Polônia sob lei marcial em 1981. A agitação que se seguiu fez com que o prédio ficasse inacabado. Tudo que existia naquele ponto era o esqueleto externo da torre, abandonado em meio ao horizonte. Isso levou o público polonês perspicaz a apelidar a torre de Skeletor, ou Esqueleto, como o vilão He-Man.
Acho que eu posso ver a semelhança. O Skeletor ficou ali, assustando todos por décadas, até que o interesse no projeto foi renovado em 2007. Um plano foi apresentado para aumentar a altura do edifício de 91 metros para 130 metros, mas o projeto foi rejeitado pelo Conselho Provincial de Conservação. Em 2005, esse exoesqueleto em ruínas foi avaliado em apenas 30 milhões de slots, ou em valores atuais, 9,9 milhões de dólares. Mas não foi até 2020 que ele finalmente foi concluído, ao custo de 113 milhões de dólares. Agora, você pode estar pensando que o Skeletor é algum tipo de azarão? Uma história de sucesso tão esperada que finalmente floresceu, ao contrário do resto de nós, no ano de 2020? Bom, pense mais uma vez. Quando você considera que a intenção inicial era transformar o centro de Cracóvia em uma mini Manhattan, o fato que levou 45 anos para concluir apenas um arranha-céu é nada menos do que um grande fracasso. Cidade inclinada. Você já ouviu falar da Torre Inclinada de Pisa? O icônico marco italiano é conhecido mundialmente por sua inclinação distinta, depois de ter sido construído em terreno macio que não suportava seu peso. Mais de 5 milhões de turistas visitam a torre a cada ano, mas nem tantos visitam o estado de São Paulo no Brasil. Isso é surpreendente porque enquanto Pisa tem uma torre inclinada, São Paulo possui uma cidade inteira chamada Santos. Assim como a torre inclinada, o problema dos prédios tortos de Santos está no solo. Abaixo de uma camada de areia de 7 metros, encontra-se uma camada de argila entre 30 e 40 metros de profundidade. A argila não reage bem a grandes estruturas construídas sobre ela. Mas até 1968, não havia restrições sobre quais fundações poderiam ser usadas para edifícios de vários andares. Os edifícios normalmente têm fundações ao redor de 50 metros de profundidade, mas em Santos, as fundações atingem entre apenas 4 a 5 metros. Quando os construtores perceberam que isso resultava no tombamento dos prédios ao longo do tempo, algumas leis foram aprovadas regulamentando o que poderia ser construído em Santos e em que superfície. Agora, você pode pensar que esses prédios teriam sido abandonados ou demolidos. Só que as pessoas ainda vivem por lá, levando suas vidas desequilibradas. Houve um esforço local para colocar os prédios no lugar, mas apenas um deles recebeu esse tratamento. Mas só a reforma desse prédio custou ao estado de São Paulo $1.500.000. O fato da cidade ter parado depois de corrigir apenas um prédio mostra o quanto eles consideraram esse gasto um desperdício. O problema realmente caro, no entanto, é para os proprietários. Depois que a inclinação dos edifícios se tornou perceptível, o valor das propriedades despencou. Isso quer dizer que se os proprietários vendessem suas casas, haveria uma perda dramática. E você, o que faria nessa situação? Cortar as suas perdas e sacar o dinheiro? Ou ficar morando em um apartamento desequilibrado? Conta aí nos comentários abaixo. Loja de departamento de Samsung. Antecipando-se a sediar os Jogos Olímpicos de Verão de 1988, Seul, capital da Coreia do Sul, passou por um intenso período de desenvolvimento urbano. Uma parte do projeto foi a construção da loja de departamentos Samsung. Originalmente concebido como um prédio de apartamentos, após o início da construção, o futuro presidente Lee Jun reaproveitou o projeto como uma loja de departamentos. Com a ênfase no comércio e não na acomodação, muitas das colunas de suporte do projeto foram substituídas por novas escadas rolantes. Quando o designer original protestou que isso tornaria o prédio inseguro, Lee Jun o demitiu. Mas ele não parou por aí. O empresário acrescentou um 5º andar ao projeto, para dar lugar a uma pista de patinação ou uma série de restaurantes. O espaço físico foi priorizado no restante do edifício, com mais espaço significando mais oportunidades de comércio. Mas todas essas mudanças resultaram num prédio muito inseguro, abrindo suas portas ao público em 7 de julho de 1990. Rachaduras apareciam no teto desde a sua abertura, mas foram ignoradas por Lee e pela equipe administrativa. Na manhã de 29 de junho de 1995, as rachaduras pioraram dramaticamente. A gerente da loja não conseguiu evacuar o prédio. Em um sinal de que tudo se tratava de dinheiro vivo e frio, o número de clientes era incrivelmente alto. Eles simplesmente não queriam perder a receita do dia. A decisão deles seria um grande erro ganancioso e fatal. Às 17 horas, o teto do 5º andar estava desmoronando, e às 17h52, sons de rachaduras levaram os trabalhadores a dar o alarme e evacuar o prédio. Mas já era tarde demais. O telhado principal desabou, as colunas de sustentação implodiram, e toda a ala sul do prédio caiu no porão. 1.944 pessoas ficaram feridas, 502 fatalmente. Os danos materiais causados pelo desastre custaram cerca de $216 milhões na época, o equivalente a 364 milhões para os padrões atuais. E isso sem incluir a indenização que a gestão antiética foi forçada a pagar às famílias das vítimas. No início, as famílias pediram uma média de $361 mil cada, mas foram oferecidos apenas 220 mil. Os pagamentos foram concluídos em 2003 e custaram aos proprietários $300 milhões no total. Isso incluiu toda a riqueza pessoal de Lee Jun, o que significa que, através do seu processo de construção antiético, ele acabou perdendo tudo. E se você me perguntar, isso não foi o suficiente?
Hotel da desgraça. Coreia do Norte. A resposta para a pergunta: que diabos? De todas as coisas que podem ser ditas sobre esse reino eremita, ninguém pode questionar o orgulho do governo em suas próprias realizações. No final dos anos 1980, autoridades norte-coreanas perceberam que, enquanto Nova York tinha a Estátua da Liberdade, Paris tinha a Torre Eiffel e o Rio tinha o Cristo Redentor, a capital da Coreia do Norte, Pyongyang, não tinha uma joia da coroa em seu horizonte. Para acabar com isso, o Hotel Ryugyong foi aberto em 1987, projetado para exceder 300 metros de altura, abrigar pelo menos 3.000 quartos de hotel e incluir 5 restaurantes giratórios com vista panorâmica para a cidade, com sua inauguração marcada para 1989. No entanto, quando a década chegou ao fim, o hotel estava longe de ser construído. O exoesqueleto externo foi finalmente concluído em 1992. Com as camadas externas finalizadas, talvez os construtores tenham percebido que a Coreia do Norte era um estado de fronteira fechado que, vamos encarar, não atrai muitos turistas e acabou deixando o interior vazio. Sem janelas e cavernoso, o Ryugyong Hotel está abandonado e incompleto desde então. Em uma tentativa de reaproveitar o erro, o Ryugyong Hotel foi o primeiro revestido com metal e vidro, antes de ser equipado com luzes LED, que o transformaram em um show de luzes à noite. Embora reconhecidamente faça a besta oca parecer bem atraente, o trabalho de construção continua parado, com o Hotel da Desgraça permanecendo o edifício desocupado mais alto do mundo. E isso antes mesmo de chegar ao custo. O custo de produção estimado para esse desastre desolado é de 750 milhões de dólares. Isso representa incríveis 2% do PIB total da Coreia do Norte. Portanto, não apenas o Ryugyong Hotel pode reivindicar o título de maior metáfora do mundo para um país, mas também o desperdício de dinheiro mais inútil do mundo. A tragédia mais alta do mundo. Previsto para atingir uma altura de 1.000 metros e derrubar o Burj Khalifa como o edifício mais alto do mundo em 85 metros, a Jeddah Tower estava pronta para ser o orgulho da Arábia Saudita. Esse arranha-céu seria composto por mais de 700 quartos residenciais e de hotel, em 167 andares, com pessoas andando pela torre nos elevadores de 2 andares mais rápidos do mundo, atingindo velocidades de até 10 metros por segundo. Se tudo isso parece bom demais para ser verdade, bom, é porque é. Com uma estimativa de custo de 1,23 bilhões de dólares, a construção começou em 2013, com aço suficiente para 8 torres Eiffel e concreto bastante para 6 barragens Hoover. Tudo estava indo como planejado, mas com a conclusão do 63º andar, o desenvolvimento de repente parou. A Jeddah Tower deveria abrir suas portas em 2017, mas vários problemas de contratação levaram a um pequeno atraso. Então, em 2018, o inferno começou. Uma série de expurgos anticorrupção se espalhou pela Arábia Saudita, confiscando bilhões de dólares em ativos de centenas de empresários, um dos quais estava encarregado da Jeddah Tower. Desde então, não houve nenhum progresso na torre, embora o consórcio que financia o arranha-céu tenha sinalizado sua intenção de concluir o projeto, não há data de término confirmada. Então, do jeito que está agora, a Jeddah Tower é inutilizável, inacabada e incrivelmente cara. Quem sabe se algum dia veremos a torre terminada, mas se isso não acontecer, vai ser outro $1 bilhão no banheiro da construção. Perigo da represa. 188 mil pessoas que vivem no norte da Califórnia tiveram uma surpresa em fevereiro de 2017, quando receberam um aviso oficial para evacuar suas casas. Qual era o perigo, você pergunta? Bom, para saber a resposta, você terá que se familiarizar com a represa Oroville. A represa mais alta dos Estados Unidos, a represa Oroville, foi uma resposta de 25 milhões de dólares para mais de 200 milhões de dólares em danos materiais causados por inundações no norte e no centro da Califórnia, entre 1955 e 56. A represa fez o seu trabalho por 49 anos, até o inverno de 2017. Naquele ano, quando choveu, choveu para valer. Devido a fortes chuvas, os níveis de água do reservatório subiram perigosamente, sendo drenados gradativamente pelo vertedouro da barragem. Mas, de repente, uma rachadura apareceu no vertedouro e, pouco tempo depois, se transformou numa cratera de 76 metros. Em estado de pânico, autoridades fecharam a água do vertedouro principal, mas o nível de água do reservatório continuou a subir. O único mecanismo de segurança era um vertedouro de emergência nunca usado, projetado para canalizar a água para o rio Feather nas proximidades. No entanto, como a água fluiu pelo vertedouro de emergência, isso causou uma erosão, ameaçando romper toda a barragem e se espalhar em inundações devastadoras. Felizmente, a barragem resistiu e as 188 mil pessoas evacuadas foram autorizadas a voltar com segurança. Após uma investigação minuciosa, foi revelado que todo o perigo era totalmente evitável. Por quê? Porque o vertedouro foi construído sobre um leito rochoso instável. Como resultado, o concreto que separava trilhões de litros de água corrente do leito rochoso ao longo dos anos havia se desgastado como papel. E uma série de falhas sistemáticas significava que ninguém se preocupou em verificar minuciosamente por quase 50 anos.
O dano foi devastador, com reparos custando monumentais 1,1 bilhão de dólares. Um aumento de 455 milhões em relação às estimativas iniciais. Para uma barragem que custou menos de 25 milhões, esses são alguns reparos muito caros. Golpe da ponte de vidro. Por alguns anos, as pontes de vidro foram a última moda na China. Sim, você me ouviu direito. Pontes suspensas de vidro. Existem mais de 2.300 armadilhas turísticas transparentes espalhadas por toda a China, com a maior e mais famosa nas montanhas da província de Hunan, com 375 metros de comprimento, e foi inaugurada em dezembro de 2016, no valor de 48 milhões de dólares. E isso é apenas uma ponte. Agora, se você assistiu Round 6 recentemente, é provável que tenha se perguntado se essas pontes de vidro são seguras. A maioria delas são feitas de vidro de 50 milímetros de espessura, vigas de aço e cimento armado, então elas parecem bem seguras. Autoridades em toda a China até organizaram vários eventos de alto nível para provar a segurança das pontes, como bater com marretas no vidro e dirigir carros cheios de pessoas por elas. No entanto, não havia absolutamente nenhum padrão nacional para atrações de vidro como essa na época, o que levou a muitas mortes em várias províncias chinesas. Em 2019, todas as atrações de vidro na província chinesa de Hebei foram fechadas após sérias preocupações de segurança e não foram reabertas desde então, enviando milhões de dólares em obras pelo ralo. E fica bem pior. Em uma ponte de vidro na província de Jilin, em 2021, um turista ficou preso na ponte de vidro depois que ela foi danificada durante um vendaval. Vários painéis de vidro se desconectaram da estrutura principal por conta de ventos de 150 km por hora, prendendo o turista no meio da ponte. O homem foi levado ao hospital para tratamento e aconselhamento psicológico, e todo o resort ao qual a ponte pertencia foi fechado. É uma questão de tempo até que regulamentações estritas sejam impostas a todas essas pontes não regulamentadas, e quando isso acontecer, você pode apostar que o preço de atualização e reparo vai ser extravagante. Vamos apenas esperar que nenhum outro turista tenha que pagar por esses erros de construção com suas vidas enquanto isso. Champlain Towers. Parte de um complexo de 3 prédios na cidade de Surfside, Flórida. Champlain Tower South continha mais de 130 apartamentos, 80 dos quais eram ocupados. Construído em 1981, o prédio era um dos muitos condomínios à beira-mar, exceto por uma diferença fundamental. Os desenvolvedores construíram uma garagem no nível do solo sob as unidades habitacionais. Isso não era apenas conveniente para os proprietários, mas a garagem funcionava como suporte estrutural para o resto do edifício. No entanto, em 2018, os moradores notaram que a penetração de água estava corroendo o aço reforçado. Os problemas foram relatados, mas nada foi feito, e, portanto, acabou ficando muito pior em abril de 2021. Um programa de reparos de 15 milhões de dólares foi aprovado, mas nenhum trabalho foi realizado. Em algum lugar entre a erosão das estruturas de apoio ao nível do solo, a subsistência da terra e um processo de construção suspeitosamente corrupto, o Champlain Tower South tornou-se um acidente esperando para acontecer. Pelo menos até 21 de junho de 2021. Você adivinhou. Champlain Tower South acabou desabando parcialmente sem aviso prévio, com apenas 35 pessoas resgatadas dos escombros. É uma das falhas de engenharia estrutural mais mortais da história americana e incorreu em cerca de 1 bilhão de dólares apenas em compensação. Para problemas que poderiam ter sido corrigidos com apenas 15 milhões em obras, esse erro é imperdoável. Glencairn Tower. Na década de 1960, os arranha-céus eram as casas do futuro. Todas as grandes cidades da Escócia foram inundadas com essas aldeias no céu, que já foram consideradas o auge da moda arquitetônica. Em 2011, no entanto, os tempos mudaram e as aldeias no céu, como o Glencairn Tower em Motherwell, foram consideradas manchas na paisagem urbana. Tanto que o conselho determinou que algo deveria ser feito para lidar com o prédio inseguro e feio. Com reformas no preço de 10 milhões de libras, cerca de 3 milhões de dólares, o conselho de North Lanarkshire determinou que a melhor ação a ser tomada era a demolição total. Mas esse plano enfrentou vários problemas de custo. O preço original da demolição era de pouco menos de 1 milhão de dólares. Mas quando o amianto mortal foi identificado em toda a torre, outros 500 mil foram adicionados à conta. Agora, isso pode não parecer muito quando comparado aos bilhões que vimos desperdiçados em alguns edifícios, mas lembre-se que tudo isso é relativo. 1 milhão de dólares é muito dinheiro para demolir uma casa de baixo custo, com uma casa comum custando mais ou menos 10 mil dólares para demolir. Completando os custos incríveis, a Glencairn Tower caiu em uma demolição realmente incrível. Mesmo que tenha custado 166% do custo inicial, a Glencairn Tower nunca foi substituída por uma habitação de baixo custo no lugar. Os seus desenvolvedores não apenas estavam sem dinheiro no bolso, mas os seus moradores também estavam sem casa. Então essa operação inteira pode ser considerada um erro colossal.
Mas e você? Qual dessas calamidades de construção você achou que foi o maior erro de todos? Ou talvez você sinta que parte desse dinheiro foi bem gasto? Conta pra gente o que você acha nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!